Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês esse kit para cozinha com pano de prato e também puxa-saco, super fofo. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Para decorar o pano de prato, eu medi a largura do pano de prato, acrescentei 2 centímetros a mais em cada lateral e na altura eu cortei com 9 centímetros. Cortei também 2 vezes o bordado inglês com 2 centímetros a mais na lateral. Esses 2 centímetros é o que a gente vai dobrar para poder fazer o acabamento na lateral do pano de prato. Com o lado direito do tecido virado para o lado de cima, coloco o bordado inglês rente à lateral do tecido, passo uma costura com a distância de um pé de máquina. Faço o mesmo do outro lado. Coloco o bordado inglês rente na lateral, passo uma costura. Olha só como ficou. Para poder pregar no pano de prato, eu vou deixar o bordado inglês do jeito que eu preguei no tecido. Viro o pano de prato com o avesso virado para o lado de cima, o avesso é onde fica a dobra do tecido. Coloco o tecido com bordado inglês, virado para o lado de baixo, rente na parte de cima, dobro as laterais do tecido para ficar rente à lateral do pano de prato, alfineto para não sair do lugar. Passo uma costura com a distância de um pé de máquina, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final. Vira o pano de prato para o lado direito. Quando você também vira o tecido, a dobra que a gente fez, ela já fica certinha para poder ser aplicada em cima do pano de prato. Na parte de cima, eu vou dobrar todo o excesso de tecido para o lado de baixo, para na hora que passar a costura já ficar certinho o acabamento. Dobro as laterais do tecido para ficar sob o pano de prato. A emenda do tecido embaixo eu deixo certinha, alfineto para não sair do lugar. Faço o mesmo na lateral. O excesso de bordado inglês eu dobro 2 vezes para poder dar acabamento na parte de cima. Passo uma costura com a distância de um pé de máquina em cima da emenda da parte de baixo que a gente acabou de fazer. Sempre no começo e também no final, faço um pequeno retrocesso, vou arrumando e costurando. Quando chega no canto, deixo a agulha baixa, viro o tecido. Arrumo também o bordado inglês para poder ficar embutido na costura. Na parte de cima, eu dobro 2 vezes a pontinha do bordado inglês, subo a costura em linha reta, finalizo com um pequeno retrocesso. Essa costura que eu estou fazendo agora, que é entre o bordado inglês e o tecido, eu vou colocando todo o excesso de tecido da costura, da parte de baixo, para o lado de baixo e costurando. Finalizo com um pequeno retrocesso, passo também a costura na parte de cima, dobrando 2 vezes a pontinha. Sempre lembrando de colocar a mesma cor do tecido na canelinha. Para dar um charme a mais na peça, eu vou aplicar uma vaquinha que eu fiz aqui no canal. Se você não assistiu, corre lá e assiste, que é super fácil de fazer e fica muito gracioso o seu pano de prato. Dobro o pano de prato ao meio para saber onde eu vou aplicar a vaquinha. Se você quiser colocar ela para cima, pode. Eu vou colocar sob o tecido e o bordado inglês. Para ela não sair do lugar, eu vou alfinetar. Com linha, agulha, nozinho na ponta, eu vou pregar a vaquinha no pano de prato, costurando a parte de trás do tecido da cabeça da vaquinha e também o tecido do pano de prato. Estou usando a linha na cor branca, porque conforme eu dou pontinhos no tecido do pano de prato, se a linha for de outra cor, vai dar para perceber no avesso. Vou pegando apenas o tecido de trás da cabeça, bem a beiradinha, e o tecido do pano de prato.
Vou costurar ao redor de toda a cabeça. Se você preferir, você pode pregar as orelhas. Na minha vaquinha, eu vou pregar apenas o tecido da cabeça. Quando terminar a linha ou a costura, eu finalizo arrematando com pontinhos com nó. Não precisa ter medo de soltar, porque apenas esses pontinhos segura super bem esse aplique. Para fazer o puxa-saco, cortei uma vez a medida de 48 centímetros por 28 centímetros, duas vezes a medida de 48 centímetros por 16 centímetros, o bordado inglês duas vezes a medida de 48 centímetros e para pendurar, cortei uma vez uma tira com a medida de 26 centímetros por 8 centímetros e os elásticos duas vezes a medida de 25 centímetros. Com o lado direito do tecido virado para o lado de cima, coloco o bordado inglês rente na lateral. O tecido que vai decorar eu coloco com o lado direito virado para o lado de baixo, sob o bordado inglês rente na lateral. Passo uma costura com a distância de um pé de máquina de fora a fora. Viro o tecido para o lado de cima. O lado que eu vou colocar o excesso de tecido do lado de baixo é o lado que eu vou passar a costura. Eu vou colocar o excesso de tecido para o lado de cima, então eu vou costurar do lado de cima da emenda. Vou fazer o mesmo do outro lado. Coloco o bordado inglês, sob ele o tecido estampado com o lado direito virado para o lado de baixo. Antes de finalizar a peça, eu vou dobrar ao meio, dobrar novamente, dar uma leve vincadinha e onde ficou marcado o meio do tecido, eu vou colocar a vaquinha para poder fazer par com o nosso pano de prato. Alfineto para não sair do lugar e vou pregar com linha, agulha, nozinho na ponta, dando pontinhos ao redor de toda a cabeça. Vou pregar o elástico no tecido estampado, dobro ele ao meio, dou uma leve vincadinha e no vinco é onde eu vou costurar o elástico. Viro o tecido com o avesso virado para o lado de cima, coloco o elástico em cima da marcação, faço um pequeno retrocesso, vou esticando o elástico e costurando. Finalizo com retrocesso, faço o mesmo do outro lado. Dobro o tecido ao meio, dou uma leve vincadinha, coloco sob a marcação o elástico, começo e também finalizo a costura com um pequeno retrocesso. Essa costura que eu vou fazer para dar acabamento na lateral é a costura embutida. Eu dobro avesso com avesso do tecido, deixando elástico com elástico, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Para a vaquinha ficar certa na hora da gente pendurar, eu coloco as alcinhas para o lado de cima da cabeça. Se eu colocar do lado de baixo, a vaca vai ficar de ponta cabeça na hora de pendurar. Passo uma costura na lateral. Na primeira emenda, eu uno as pontas da tira e coloco para poder fixar. Faço um pequeno retrocesso em cima. Corto o excesso de tecido. Viro do avesso. Em cima da emenda que a gente acabou de fazer, é onde a gente vai passar a costura. Vou arrumando certinho a lateral do tecido e costurando. Costuro com a distância de um pé de máquina para poder esconder toda a costura que a gente fez do lado avesso. Para dar acabamento na parte de baixo e na parte de cima, eu dobro duas vezes o tecido, faço uma costura. E ficou assim o nosso joguinho para cozinha.
Olha só que incrível! Super lindo para decorar a sua cozinha ou para você vender. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e não é inscrito, já se inscreve no canal, que eu sempre estou postando vídeos, novidades e acho que vocês vão gostar. Um beijão e até o próximo vídeo.